Olá pessoal, o fundo XP Malls emitiu um fato relevante dizendo que não vai mais pagar proventos até que os shoppings voltem a funcionar, até que tudo se resolva, né? Essa pandemia aí do coronavírus. Aliás, ele disse que não vai pagar durante 6 meses aí, né? E aí muita gente está me perguntando e dizendo: poxa, Leandro, o que aconteceu com esses fundos? Tá arriscado, não vai mais pagar proventos agora? O que está acontecendo? Então, eu vim aqui para falar de forma rápida aqui para você, que muita gente me mandou dúvida a respeito disso, né? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: os fundos imobiliários, gente, a legislação dos fundos imobiliários diz o seguinte, que os fundos têm que distribuir pelo menos 95% do seu lucro a cada 6 meses, beleza? 95% do seu lucro a cada 6 meses, esses fundos têm que distribuir o rendimento com os seus cotistas. Por que então que os fundos imobiliários distribuem todos os meses? Afinal de contas, quando a gente investe em fundos imobiliários, todos os meses pinga na conta lá, né, um pouquinho de proventos. É simplesmente um hábito que foi criado aí, entre uma cultura, né, que foi criada entre os fundos imobiliários, de fazer distribuição mensal. Porém, eles não são obrigados. A legislação diz o seguinte: os fundos precisam distribuir pelo menos 95% dos seus lucros a cada 6 meses e não a cada mês, tá? Então, simplesmente, o que o XP Malls ele tá fazendo aí agora, o XP ML11, né, é segurar caixa, porque a gente não sabe como vai ficar essa situação toda aí, até que se resolva. Pode ser que a renda vinda lá do shopping, né, pode ser não, é natural que a renda vinda do shopping vá cair muito, porque os shoppings estão aí com as portas fechadas. Então, o que acontece? Para uma forma de prevenção, esse fundo decidiu segurar o seu caixa, tá? Porque não sabe como vai ficar, talvez a renda seja muito afetada e o fundo tem custos, né? Tem taxa de administração, tem uma série de outros custos que a gente pode ver lá nos relatórios gerenciais. Então, para que não falte dinheiro no caixa e não consiga cobrir esses custos aí, o fundo achou melhor segurar o caixa, não fazer a distribuição mensal, que é simplesmente uma cultura dos fundos imobiliários, mas que não é obrigação, tá? Para que ele consiga se prevenir até que a coisa volte ao normal. Então, quando você vê aí os fundos imobiliários, gente, distribuindo de forma mensal, vocês podem ver que assim, ó, às vezes o fundo fecha lá com resultado de R$1 por cota deu de lucro ali naquele mês. Aí o fundo vai lá e distribui 70 centavos. Aí até tem gente que pergunta assim: poxa, Leandro, mas ele não distribuiu 95%. Justamente porque ele precisa fechar essa distribuição de 95% no prazo de 6 meses. Então ele pode distribuir em 70 centavos, 70 centavos, 70 centavos, mas se o lucro por cota for R$1 por cota durante todos os meses, no final de 6 meses ele vai ter que acertar essa diferença. É por isso que às vezes no final de 6 meses vem um dividendo, um provento lá que é um pouco abaixo da média ou um pouco acima da média, é o fundo fazendo esses ajustes. Tudo isso porque ele não tem a obrigação de distribuir mensal e a legislação só mostra que ele tem que distribuir semestral e 95% do seu lucro. Então, gente, o fundo XP Malls, ele não está fazendo nada de errado, ele não está com medo que vai quebrar, ele não está nada disso. Ele só está se prevenindo do que vai acontecer para não queimar o caixa e depois ter alguma dificuldade. Eu enxerguei como um ponto positivo, uma boa atitude tomada pela gestão do fundo, que é segurar esse caixa. Se nada acontecer, o shopping voltar ao normal, daqui a pouco essa pandemia já é resolvida, os shoppings abrem as portas novamente, voltam a entregar resultados, o que acontece nesse caso? O fundo volta a ter caixa para distribuir, então ele distribui numa pancada só, vamos dizer assim, né? O caixa acumulado. Então é mais ou menos assim, ó. Se o fundo ele consegue acumular R$1 por mês aí de lucro, né? Que ele
em condições normais ele distribuiria pelo menos 95% disso. Quando chegar no final de 6 meses, ele vai ter acumulado R$6 e ele distribuiu os R$6. Então o que vai acontecer? Se essa pandemia for resolvida aí num curto prazo, vamos dizer assim, é que vai vir uma paulada de proventos lá quando o fundo for fazer o ajuste. Agora, se a renda for muito afetada, como também é possível acontecer, a gente não sabe por quanto tempo os shoppings ficarão fechados, aí o que vai acontecer é que o fundo não vai ter o problema de ficar sem caixa e vai passar tranquilo também por essa situação. Então ele só está se calçando para fazer o ajuste das contas lá no final do período. Isso provavelmente outros fundos também acabarão tomando essa atitude. Bom, é isso sobre essa dúvida, tá? Coloca aí se você tem alguma dúvida aí, gostaria que eu respondesse, que eu acabo gravando um vídeo trazendo aqui para vocês. É um momento que a gente está passando delicado e muitas pessoas estão cheias de dúvidas, incertezas, medos, né? Tranquilo, e a gente está aqui para ajudar da melhor forma possível, tá? Deixa o like, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de fundos imobiliários, que as pessoas estão preocupadas aí com esse fato relevante. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o 500 Pratas. Te vejo no próximo vídeo.